Bom, o Congresso Nacional voltou aí depois do Carnaval, do recesso parlamentar, e com isso a gente já teve aí alguns projetos de leis e leis importantes, né, tramitando ou sendo aprovadas. Primeiro, o orçamento de 2025, que finalmente, né, foi aprovado, e o Executivo enviou ao Congresso o projeto de lei que isenta de imposto de renda quem ganha até R$ 5.000 por mês aqui no Brasil. Matheus, eu queria te perguntar primeiro sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025. Ela veio em linha com o esperado? Olha, eu vou falar que veio em linha com o esperado porque o mercado não esperava muito. Então, na verdade, o que aconteceu, a Lei de Diretrizes Orçamentárias já havia sido aprovada, o que estava para ser aprovada é a Lei Orçamentária Anual, que tinha ficado em aberto. E agora, ao final do primeiro trimestre, a gente teve a aprovação dela. No final do dia, algumas coisas chamam a atenção, que parte da peça que foi aprovada me parece ainda uma peça de ficção. Por exemplo, a expectativa de superávit de 15 bilhões me parece ilusória. O governo não vai conseguir concluir isso. Ao longo do ano, provavelmente, precisaremos ver contingenciamentos e bloqueios, né, justamente para tentar endereçar mazelas não executadas desse orçamento, ou mal executadas. A ver. Só que, aos moldes que a gente viu no ano passado, a gente deve postergar o máximo possível esses eventuais bloqueios e contingenciamentos. Até em certa altura, o governo no ano passado descontingenciou, né? Então, assim, me parece que não resolve nada. Algumas pessoas imaginavam até, mais otimistas, que pudesse já, neste orçamento, alguma revisão de expectativa de gasto. Houve até um toma lá da cá de recurso, né? Aquele pente fino do programa Bolsa Família, que já tinha sido anunciado no final do ano passado, junto com aquele fatídico, pacote de contenção de crescimento dos gastos, que foi super mal apresentado. De fato, ele foi cortado, né? E daí também teve algumas outras ações apresentadas, só que esses recursos foram remanejados para o auxílio gás, que era um programa que o governo queria aplicar já a partir deste ano. Tem outras coisas que ficarem abertas, pé de meia, por exemplo, que é a bandeira que o governo levanta para falar de educação, mas sequer é dele, é da deputada Tabata do Amaral, que é super criticada pelo partido do Lula. Super, os petistas odeiam a Tabata, chamam ela de Tatirzinha. Você imagina, e daí, não, imagina, ela é de direita para quem é de esquerda e de esquerda para quem é de direita. Então, assim, ela fica num limbo, odiada por todos. Então, assim, coitada, né, porque o projeto é dela, o governo levanta, é meu pé de meia, assim, então, e nem tem a explicação de como vai ser financiada. O governo fala em 1 bi, mas tem gente que estima em 10 bi. Como é que vai ser? E daí o governo vai de largada, com a expectativa formal nossa, né, aqui do mercado, de um 70, 75 bi. De onde virá? Haverá cortes, haverá medidas adicionais. Muito se discute, né, uma proposta de revisão de previsão, de previdência dos militares. Mas desculpa interromper, mas esse déficit de 70 bi é primário? Primário. Primário, sem contar a despesa de juros? Sem. Não, se for contar, porque assim, o governo brasileiro, ele fala de déficit primário, né, que você exclui o serviço da dívida. Só que, se a gente for pegar outros players ao redor do mundo, você fala do déficit americano, 6% do PIB. Aquilo ali conta já o serviço da dívida, conta que ele está pagando de dívida. Aqui no Brasil a gente faz um ajuste. Tirando o que a gente paga de dívida, qual é o nosso déficit? E nem isso a gente consegue entregar um superávit. É um problema estrutural, né? Para ver se o governo está conseguindo sobrar dinheiro para tentar fazer algum remanejamento em relação a esse endividamento. Não é o caso ainda, né? E não será o caso com o arcabouço. Já foi assumido por membros do governo. Simone Tebet falou mais uma vez, já falou 2 vezes, essa mulher tá louca. Já falou 2 vezes sobre a necessidade de revisão do arcabouço, que ele não para de pé a partir de 2027. Ou seja, independente de quem ganhar a eleição no ano que vem, né, precisaremos ter uma revisão fiscal profunda, porque a trajetória atual é insustentável. Trajetória esta que também impulsiona a inflação. A gente está no meio de um debate aqui sobre juros sobe quanto mais, né? Por quê? Por que a gente está num momento contracionista? Justamente porque parte da culpa é das políticas equivocadas fiscais do governo. Então a gente veio, né, de uma trajetória. Então assim, esse orçamento no final do dia não resolve nenhum problema, né? Ele formaliza, pelo menos tem, traz, inclusive depois que foi aprovado, né, teve 2 dias seguidos de queda do mercado, o mercado começa a ajustar, não apresentou nada novo, tem coisa ali que não vai ser executada, tem que ver como será, de fato, executada. E isso é só, né, a ponta do iceberg, porque agora
a gente está vivendo um momento no qual o governo se vê fragilizado, sem convicções, né? Qual é a bandeira do governo? Você mencionou aqui, é a única isenção no imposto de renda. Outras, assim, uns debates difusos, ninguém sabe muito bem para onde vai, cada um fala uma coisa, não tem 39 ministérios também, né, imagine. Então, assim, governo frágil, sem convicção, né? E com um flerte constante, né, a medidas mais eleitoreiras e populistas. Por quê? Todo dia que passa, a gente tem uma pesquisa nova que mostra a desidratação da popularidade do presidente Lula. Tanto é verdade que o Sidônio, que é o secretário de Comunicações agora, né, ele tá gastando uma nota aí para divulgar essa medida de isenção de imposto de renda e não coloca o Lula falando. Justamente para afastar um pouco, porque estava cansado. Houve até afastamento da Janja, né, nos últimos dias também, porque ela bloqueou a conta dela no Instagram, porque a popularidade estava sendo flagelada. E daí, diante do flagelo da popularidade, o governo flerta com as medidas adicionais. E agora, né, governo super ineficaz no Congresso, né, taxa de aprovação de medida provisória baixíssima. Ele olhando para frente, como ele vai conseguir aprovar essas medidas, né, ao longo dos próximos meses? Que medidas ele quer aprovar? Né? Como ele vai recuperar essa popularidade? Não tem um plano de voo. Então, assim, todo plano de voo que a gente vê é um flerte adicional, o que eu chamo de a trajetória até as eleições, os buracos até lá, né? Então, é uma estrada esburacada. Essa foi uma escolha do ano passado já. Então, desde a apresentação do pacote de contenção de crescimento dos gastos, a gente vem numa estrada esburacada, né, sem previsão de sair dela. Agora, por falar, né, em tramitação de medidas enviadas pelo governo, a gente tem aí o projeto de lei dessa isenção, né, do imposto de renda. A gente já comentou aqui algumas vezes no podcast que um grande risco seria o Congresso não aprovar a compensação, né, que viria daquela tributação adicional de quem ganha mais de 50 mil reais por mês aqui no Brasil. Como que tá essa tramitação? Você acha que foi bem recebido, não foi bem recebido? A isenção foi bem recebida, porque o Congresso não vai querer tirar uma isenção. Veja, note, ninguém vai discutir a necessidade ou não de uma reforma tributária da renda no Brasil. É fundamental que aconteça. O problema é como e quando. Me parece a hora equivocada e a maneira equivocada. Até mesmo porque a gente tem uma defasagem na tabela de IR que já tem uma década aí. Quase isso, talvez. Se fosse para ajustar mesmo a fase de isenção, poderia ter um impacto até maior do que estamos prevendo. Então, está fazendo um puxadinho. E pior, cunho ideologizado. Isso é um problema na tramitação, inclusive, né? Então, assim, deve avançar a isenção. O problema é que a compensação, que é o que o governo fala que faria com que fosse neutra esse impacto, né? Que o governo fala de 25 bi, o mercado fala 40, 50, as pessoas mais pessimistas. Eu ficaria com as pessoas mais pessimistas, considerando que o governo sempre erra as contas. Então, assim, olhando objetivamente, o Congresso desidratando adicionalmente as compensações que devem acontecer. Agora teve, né, ruídos relacionados com impactos aos estados e municípios e, portanto, estados e municípios já teriam começado a empreitada para segurar, né, algum benefício em troca, né? Ou seja, está falando isso é desidratação. O próprio Hugo Mota, que é o atual presidente da Câmara, falou que, está na Câmara, pode mudar, pode ser modificado de fato. Então, assim, já é... Como eu falei, né, ninguém precisa ter uma reforma tributária da renda. Só qual é o problema aqui? Alguns. Né, alguns. Não só o fato de que a compensação não conversa, etc. Tem outra dinâmica que o governo está olhando para esse problema de inflação. E como vai resolver? Não, precisa dar mais dinheiro para o povo, para ele ter dinheiro para comprar. Só que se aumenta a renda disponível da população, ou dá crédito às medidas creditícias, o que você está fazendo? Está criando resiliência inflacionária, na verdade. Então, acaba, para a política monetária contracionista que prejudica a economia real, você está criando medidas que são contraproducentes, tiram a eficácia da política monetária. Tiram a eficácia da política monetária. Você já está falando do consignado privado também, né? Então, está no meio. Importante, exatamente, está no meio, que também é você está falando de crédito. Então, note, é uma dinâmica perversa na qual você aumenta a renda disponível da população, essa renda disponível vai se traduzir em maior consumo, naturalmente,
faixas de renda mais baixas destinam parcela mais relevante da renda disponível, né, para alimentos, então você deve ter no ano que vem, em sendo aprovado como está, maior pressão de preços, que vai culminar na eleição, inclusive, pressão de preços de alimentos. Isso pode acontecer também. Do outro lado, você pode estar criando evasão de divisas, você pode estar pessoas criando mecanismos para fugir dessa tributação, deixando a compensação ainda mais capenga. Né? Por quê? Porque existe uma percepção no Brasil de que você já tributa demais, e de fato tributa demais. E qual é o grande problema disso? Né? A gente está falando de um imposto de renda que vai captar só 10% da população. 90% da população vai ser isenta no Brasil. Aprovando. Então 10% vai pagar imposto de renda. Se 10% paga imposto de renda e a carga tributária é gigante, de onde está vindo o resto do dinheiro para sustentar essa máquina pública, para sustentar tudo isso? Olha, é imposto sobre consumo, que é a reforma tributária sobre consumo. Então, você, na verdade, está explicando por que a alíquota é tão alta do IVA, né? Que estamos falando que vai ser 28%. Porque você tem que tirar de outro lugar para fechar a conta. Só que o imposto sobre consumo é o mais regressivo, então você está tributando o pobre de novo. Então, olha só, você está dando com uma mão, aumentando a renda disponível na isenção, e você está tirando com imposto sobre consumo e com inflação. Olha que beleza, né? Não me parece... É um equilíbrio subótimo, esse que a gente está falando aqui, e é um equilíbrio subótimo no qual, né, o governo está topando segurar a atividade num patamar um pouco mais elevado, em vez de reativo à pressão monetária contracionista, e como consequência você tem mais inflação e mais juros elevados por mais tempo. Por isso a gente está indo para 15% de Selic, olha lá. É um pouco disso, é uma dinâmica perversa. E, de novo, precisa ter uma reforma tributária da renda. Ela precisaria ter dialogado, inclusive, ela estava junto com a reforma tributária. Quando foi aprovado, falava assim, ó, você tem que apresentar até meados ali, até antes da metade de 2024, a proposta tributária sobre a renda. Foi postergando, empurrando com a barriga, foi agora, né? E veio desse jeito meio torto, né? Do qual, assim, vai acontecer provavelmente, mas vai ser assim, cheio de ruídos, né? Cheio de ruídos. E não vai te retirar nenhuma a necessidade, claro, de acontecer uma reforma fiscal profunda em 27. Certeza. Não, eu acho assim, eu concordo com a maioria, quase todas as suas ponderações. Eu só acho que esse ponto, assim, de realmente somente 10% da população pagar imposto de renda é realmente muito desigual e muito absurdo. Mas isso também reflete a nossa desigualdade de renda no país, né? Nossa desigualdade de renda muito grande. Então, assim, até saiu no Valor Econômico hoje cedo, né, um gráfico da alíquota efetiva de imposto de renda que você paga, né, de acordo com a renda da pessoa. Então, assim, a alíquota, ela vai num sino invertido, né, assim, porque ela cresce a partir desse 50 mil por mês, ela começa a cair vertiginosamente, né? Porque é nessa faixa que as pessoas começam a receber renda isenta, né? Dividendo, proventos e tudo mais. Então, assim, não que a gente é super a favor aqui, né? Como analista, a gente é super a favor desses instrumentos, ajudam a desenvolver o país e tudo mais. Mas, assim, tem uma certa distorção também, né? Não, eu concordo que tem distorção, Lari, mas assim, tem um ponto dessa questão, é que a solução não passa, talvez, pelo imposto de renda. Exatamente. A solução tá no IVA, tá no imposto que ataca todo mundo, né? Assim, não adianta eu tributar mais a camada lá em cima, porque você sabe que a camada lá em cima tem mecanismo para fugir. E a hora que você faz isso é pior, você expulsa o capital do país. Até assim... O Matheus aqui, acho que foi bem... Tá bem, assim, vamos dizer, com os pelos à flor da pele, no sentido de... Não dá pra entender por que esse dólar tá parado aqui nesse 5,76, né? Ou, mais ainda, por que essa curva de juros, na verdade, essa ponta longa da curva de juros não dispara? Tem alguma coisa errada aí. Até um ponto de muita atenção, quer dizer, lógico... A gente sabe, tem fluxo do agro, se bem que a balança comercial foi bem ruinzinha também. Foi ruim. Segunda vez consecutiva. Assim, me parece que esse dólar aí tá meio que dando sopa, né? Você falou de dólar. Desculpa, eu nem tinha visto que era pra gente falar. Mas deixa essa discussão pro final do episódio. Mas meu ponto é, e até bolsa, né? Você fala assim, bolsa tá animada, não tá animada?
De fato, a Bolsa Brasileira está andando, quando a gente compara ela fora, ela é uma das melhores aqui da América do Sul, está perdendo para a Colômbia, acho, se não me engano. Estou falando em dólar, né? Uhum. Mas esse ambiente aí, pô, me parece que são 2 anos de tanto tropeço, de uma estrada tão esburacada que talvez a gente tenha colocado um pouco o carro na frente dos bois, sabe? Mas tem gente dando benefício da dúvida para mudança de pêndulo Pra político caramba, né? no ano Pra que vem. caramba. A eleição fazendo preço. Fazendo Eleição fazendo muito preço. E tem outro ponto também que a ponta longa de fato não tá subindo, mas ela também tá moderada ali, né? Não tá caindo também. Não jeito... tá caindo. Isso eu acho que é até um sinal importante. De, assim, o juro longo, o IPCA 35 continua 7,5 ali, o juro real Pra tá caramba. bem estressado Ontem ainda. a gente comprou algumas NTNBs pro portfólio a 8,25. Né? Então, um juro real de 8,25. O meu ponto, Caio, é só que quando a gente olha pro passado, e aí, assim, a gente... Assim, é vívido isso na minha memória, quando as contas públicas começaram a deteriorar, e quando você perdeu aquela instrumentação de governo, que daí começou aquela correria da Dilma, né? Vamos lembrar. E chama o Lula aqui pra salvar a gente, enfim, chama o Bessias, e por aí vai. Meio que o negócio degringolou numa velocidade muito, muito grande. Apesar de que a gente sabia que depois da saída da Dilma a gente ia ter mudança do pêndulo político. Minha única, talvez, provocação nesse sentido é que boa parte dessa discussão que a gente teve talvez já tenha sido precificada em final de novembro, ali, começo de dezembro. Pode ser. Exatamente, Entendeu? eu concordo. Eu acho que tem um pouco disso, talvez.